Graça e paz, igreja, boa noite, comunidade cristã missional, sejam todos bem-vindos. Vamos ficar de pé para a gente ler a palavra. Vamos abrir em Salmos 33. Glória a Deus. Salmos 33. Amém, igreja? A palavra do Senhor diz assim: regozijai no Senhor, ó vós justos, pois o louvor é agradável para os justos. Louvai o Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério e com instrumento de 10 cordas. Cantai a Ele uma nova canção, tocai habilmente com grande júbilo, porque a palavra do Senhor é certa e todas as obras são feitas na verdade. Ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor os céus foram feitos, e todo o exército deles pelo fôlego de sua boca. Ele reúne as águas do mar juntamente como um montão. Ele ajunta os abismos em depósitos. Que a terra tema ao Senhor, que todos os habitantes do mundo fiquem perplexos com ele. Porque ele falou e foi feito, ele comandou e firmou-se. O Senhor traz o conselho dos pagãos a nada. Ele faz com que os artifícios dos povos não tenham efeito. O conselho do Senhor permanece para sempre, os pensamentos de seu coração para todas as gerações. Abençoada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo o qual ele escolheu para a sua própria herança. O Senhor olha o céu, ele está vendo todos os filhos dos homens. Do lugar de sua habitação, ele contempla todos os habitantes da terra. Ele forma seus corações da mesma maneira. Ele considera todas as suas obras. Não há rei salvo pela multidão de um exército. Um homem poderoso não é liberto por muita força. Um cavalo é uma coisa vã para a segurança. Nem livrará ninguém por sua grande força. Eis que o olho do Senhor é sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que esperam em sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para manter-os na fome. Nossa alma espera pelo Senhor, Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo, pois o nosso coração regozijará nele, porque nós confiamos no seu santo nome. Que a tua misericórdia, ó Senhor, seja sobre nós, à medida que tivermos esperança em ti. Aleluia! Quantos aqui têm esperança no Senhor Deus? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, bendito seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, Senhor, em todas as nações. Senhor, nós estamos aqui nessa noite porque nós acreditamos em Ti. Nós estamos aqui nessa noite porque a nossa esperança está em Ti. O nosso coração se alegra em Ti por todos os Teus grandes feitos, por toda a Tua bondade, por todas as Tuas obras. Senhor, agradecemos pela misericórdia que o Senhor derramou em nossas vidas. A partir do momento que o Senhor Jesus derramou o seu sangue naquela cruz, na cruz do Calvário. Ó Senhor, damos-te graças, bendizemos o teu nome, ó Rei Jesus, bendizemos o teu nome, porque o Senhor é a nossa salvação, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é amoroso, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor nos ama e o Senhor quer nos dar a vida eterna. Graças te damos, meu Pai, por tudo que o Senhor fez por nós e por aquilo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas. Senhor Deus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Meu Deus, que a Tua presença, meu Deus, esteja aqui nesse lugar, nessa noite, no coração de cada pessoa que já está aqui e naqueles que ainda irão chegar. Bendizemos o Teu nome, meu Deus, porque o Senhor é santo e a Sua misericórdia dura para sempre. Amém. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Quantos adoradores nós temos aqui nessa noite, irmãos? Amém. Glória a Deus, Deus é bom. E a sua misericórdia se renova todos os dias na nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus.
essa canção. Eu sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção. Eu sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção. Eu sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, o Senhor é o bom pastor, nada temerei, pois eu posso confiar nele. Aleluia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor
refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal nenhum, pois o Senhor comigo está. O Senhor comigo está. O Senhor, o Senhor, o Senhor comigo está. O Senhor comigo está. O Senhor comigo está. O Senhor, o Senhor, o Senhor. E ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal nenhum, pois o Senhor comigo está. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Antes separados, restituídos da glória de Deus, e agora justificados pelo sangue, feitos filhos de Deus. Cante, 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 exalte ao Senhor. Grandes são os seus feitos entre as nações, povos, tribos, línguas, em uma só voz. Saudai o Rei com devido louvor. Antes separados, restituídos da glória de Deus, e agora justificados pelo sangue, feitos filhos de Deus. Cante, 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 exalte ao Senhor. Grandes são os seus feitos entre as nações, povos, tribos, línguas.
cante, cante, exalte ao Senhor. Grandes são os seus feitos entre as nações, povos, tribos, línguas, em uma só voz. Saudai o Rei com devido louvor. Cante, 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 exalte ao Senhor. Grandes são seus feitos entre as nações, povos, tribos, línguas, em uma só voz. Saudai ao Rei com devido louvor. Aleluia, bendito seja. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Amanhã te buscarei. De madrugada eu me achegarei a ti. Minha alma tem sede em te conhecer, para ver tua glória e o teu poder. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti. Minha alma tem sede de conhecer, para ver tua glória e o teu poder. Socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas eu descansarei. Minha alma está pegada a ti, pois tua destra me tem sustentado. Pois tua destra me tem sustentado. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas eu descansarei. Minha alma está pegada a ti, pois tua destra me tem sustentado. Pois tua destra me sustentado. Levanta suas mãos e diga isso mais uma vez. O meu socorro vem de ti, Senhor. O meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas eu descansarei. Minha alma está pegada a ti, pois tua destra me tem sustentado. Pois tua destra me tem sustentado.
Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. No livro de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Os discípulos, vendo que Jesus sempre se retirava para ficar sozinho, porque ele ia buscar o Senhor em oração. Tudo que Jesus ia fazer antes, ele orava ao Pai, em secreto. E assim é a nossa vida, hoje e até a eternidade. Nos ensina a orar, Jesus. Assim é como a tua palavra nos ensina a te buscar de todo o nosso coração. Aleluia. Quando as palavras faltarem em mim, quando o silêncio for tudo que há, vem Espírito interceder por mim, com gemidos que eu não sei expressar. Quando as palavras faltarem em mim, quando o silêncio for tudo que há, vem Espírito interceder por mim, com gemidos que eu não sei expressar. Eu quero te buscar de todo o coração. Mais que palavras, desejo comunhão. Eu quero te buscar de todo o coração. Mais que palavras, desejo comunhão. Me ensina a orar com teu Espírito em mim, a clamar, mesmo quando eu não sei o fim. Leva-me ao teu altar, onde eu posso te encontrar. Pai, eu quero só te adorar. Me ensina a orar, me ensina a orar, com teu Espírito em mim, a clamar, mesmo quando eu não sei o fim. Leva-me ao teu altar, onde eu posso te encontrar. Pai, eu quero só te adorar. Me ensina a orar. Não quero orar só pra pedir, Te ouvir e te conhecer. Transforma em fogo o meu clamor, que eu viva pra te obedecer. Era só pra pedir, mas pra te ouvir e te conhecer. Transforma em fogo o meu clamor, que eu viva pra te obedecer. Não por aparência, nem por obrigação,
mas por entrega e rendição, não por aparência, nem por obrigação, mas por entrega e rendição. Me ensina a orar com teu Espírito em mim, a clamar, mesmo quando eu não sei o fim. Leva-me ao teu altar, onde eu possa te encontrar. Pai, eu quero só te adorar. Me ensina a orar. Me ensina a orar com teu Espírito em mim, a clamar, mesmo quando eu não sei o fim. Leva-me ao teu altar, onde eu possa te encontrar. Pai, eu quero só te adorar. Me ensina a orar, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à dor, quero te buscar, mesmo sem forças, vou te chamar. Meu lugar é aos seus pés, tu é tua voz. Oh, mesmo em meio à dor, quero te buscar, mesmo sem forças, vou te chamar. Meu lugar é aos seus pés, meu sustento é tua voz. Me ensina a orar com teu Espírito em mim, a clamar, mesmo quando eu não sei o fim. Leva-me ao teu altar, onde eu possa te encontrar. Pai, eu quero te adorar. Me ensina a orar, mesmo em meio à dor, quero te buscar, mesmo sem forças, vou te chamar. Meu lugar é aos pés, meu sustento é tua voz. Oh, mesmo em meio à dor, quero te buscar, mesmo sem forças, vou te chamar. Meu lugar é aos seus pés, meu sustento é tua voz. Nos ensina a orar, teu Espírito em mim, a clamar, mesmo quando eu não sei o fim. Leva-nos ao teu altar, onde eu posso te encontrar. Pai, eu quero só te adorar. Me ensina a orar. Precioso
Jesus, aos seus pés aqui estou. Eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não
Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Graça e paz a todos. Irmãos, eu gostaria de convidar vocês a estarem ofertando nosso momento de generosidade. Quero que vocês venham aqui à frente, sejam generosos com a obra do Senhor. Amém? Pode vir, gente. Glória a Deus. Está hoje aqui na tela, nosso Pix, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, glória a Deus, graça e paz. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Eu tenho fogo e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh Senhor, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. La 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 la.
Amém. Gostaria de convidar a irmã Elane para estar fazendo uma intercessão pela nossa cidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, amém? Vamos, como em toda guerra, os soldados têm que estar prontos, amém? E não diferente de nós somos soldados do Senhor, amém? Então nunca esqueça disso. Nós somos soldados de Deus, temos que estar sempre prontos e apostos para guerrear em nome de Jesus, amém? Senhor Deus, nesse momento, queremos colocar diante de Ti a nossa cidade. Ó Deus, nós sabemos que quando o Senhor está no controle de todas as coisas, quando o Senhor está na direção daquilo que nós desejamos para a nossa cidade, colocamos diante de Ti em oração, ó Pai, porque cremos que o Senhor fará grandes coisas. Ó Pai, nós te pedimos misericórdia pela nossa cidade nesse período, que é um período, meu Deus, que o diabo se levanta para estar derrotando nós, os filhos do Senhor. Mas nós nos levantamos como igreja, como soldados, e nós queremos guerrear e guerreamos no nome de Jesus, que venceu a morte, que ressuscitou ao terceiro dia, e nós clamamos a Ti porque o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. E queremos, ó Deus, profetizar a Tua paz, a Tua salvação sobre a nossa cidade. Queremos profetizar no nome de Jesus que vidas serão salvas, que vidas serão libertas, que jovens, crianças, idosos, adultos, homens e mulheres aceitarão o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Que eles venham, meu Deus, estar com os olhos abertos para entender que precisam de um Salvador, que é o Senhor Jesus, que morreu na cruz por cada um de nós, que nos ama acima de todas as coisas, que o Senhor Deus deu o seu único Filho, para que nós hoje possamos glorificar o Teu santo nome. E nós profetizamos que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Salvador, que o Senhor vai reinar sobre a nossa cidade, trazendo a Tua paz, a Tua graça e a Tua misericórdia. Oramos a Ti, ó Deus, misericórdia, perdoa os pecados da nossa cidade. Meu Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia, cobre-nos com o Teu sangue nesse momento, ó Espírito Santo de Deus, nós Te louvamos, porque o Senhor está conosco. Cobre a nossa casa, nossa família, nossos filhos, meu Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, queremos só Te agradecer, porque nós cremos no mover do Senhor. Nós cremos que houve um rebuliço no mundo espiritual, porque nós temos um Salvador e um Deus que tudo fará, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus. Pode sentar, irmãos. Irmãos, nesse momento a gente vai estar passando alguns avisos com o vídeo, em nome de Jesus. Boa noite, comunidade cristã missional. Estamos começando mais um CCM News. Chegamos no mês de fevereiro e contarei para vocês tudo o que acontecerá durante este mês. Durante o mês de fevereiro, retornaremos a nossas vigílias e também as nossas redes de casais, de mulheres, de homens e etc. A nossa programação do feriado de carnaval será nos dias 14, 15, 16 e 17 de fevereiro. No dia 14 de fevereiro, teremos 6 horas de adoração, das 15h30 da tarde até as 22 horas da noite. No dia 15 pela manhã, teremos um momento especial às 8h30 com o café da manhã. E logo após, às 9h30, começaremos nosso seminário de adoração. No mesmo dia, às 18h30, haverá o nosso encontro dominical. Dia 16, durante a noite, às 19 horas, teremos nosso culto. E para
com chave de ouro, dia 17 começaremos nosso encontro às 8h30. Convide seus amigos e famílias e se junte a nós. E esse foi mais um CCM News. Até a próxima. Tchau! Comunidade Cristã Missional. Uma família para pertencer. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, como a gente viu, amanhã nós daremos continuidade a partir das 7 horas da noite. E na terça-feira a gente terá o nosso café da manhã, encerrando esse período do carnaval. Gostaria também de avisar os irmãos que nesse sábado, dia 21, a gente estará de volta com a nossa rede de jovens. Então, pais, jovens, adolescentes, se preparem que o nosso momento vai chegar. Glória a Deus. Gostaria de convidar aqui o irmão Gilvan para estar orando pelas famílias, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Graças e paz, irmãos. Vamos colocar de pé, amém? Irmão, não há lugar melhor para nós estarmos, senão na presença de Deus, amém? Junto com a nossa família. A família, irmão, ela é um bem muito importante. Ele é um presente que Deus nos deu. Amém? Irmão, hoje à tarde aconteceu um fato tão interessante lá em casa, da minha sogra. A minha esposa mostrou umas fotos para ela, né, dos filhos dela. Os 2 filhos dela, né, um homem e uma mulher. Aí do nada ela começou a chorar, irmão. Aí eu pensei que ela estava sorrindo. A minha esposa disse: não, mãe, para de chorar, mãe, para de chorar. Foi emocionante, irmão. Quando ela viu a foto dos filhos, você vê o quanto é importante o filho para uma mãe. Então a família é muito importante, irmão. Amém? A família é importante demais. Nós temos que orar pela nossa família, cuidar da nossa família. E nós, filhos, temos que cuidar dos pais e os pais dos filhos. Amém? Glória a Deus. Deus, nessa noite, Pai, eu quero aqui, meu Deus, te apresentar a família, Senhor. Quero aqui, meu Pai, te apresentar a minha família, Senhor. A minha família e cada família que está aqui, ó Pai. Que o Senhor, meu Deus, venha estar sempre, Pai, cuidando, guardando, livrando de todo o mal, Senhor. Sabemos, meu Deus, que aí fora o mundo é perverso, Senhor. Mas o Senhor é Deus, o Senhor guarda, Senhor. Meu Deus, livra, Pai, livra a família do inimigo, Pai, livra a família de todo o mal, Senhor. Livra as casas, meu Deus, guarda a casa de cada um aqui, ó Pai. Guarda aquela família que não está aqui, meu Deus, que está viajando, mas que o Senhor, Pai, esteja guardando debaixo da tua cobertura, Senhor. É isso que eu te falo nesta noite, Pai, e te apresento a minha família e cada família aqui, ó Pai, que o Senhor venha estar sempre, meu Deus, sempre guardando e livrando de todo o mal, em nome de Jesus, amém? Dê um abraço na sua família, irmão. Passar a irmã Luana. Amém. Quero convidar nessa noite a nossa preleitora, nossa querida pastora Valdicleia. Suba aqui, senhora. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Quantos felizes com Jesus nós temos aqui nessa noite? Diga comigo assim: Deus é bom e a sua misericórdia se renova todos os dias na minha vida. Amém, irmãos? Eu quero compartilhar com você nessa noite um texto que está no livro de Apocalipse. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 4 e 5. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para a gente ler a palavra do Senhor nessa noite. Apocalipse, capítulo 5. Versículos 4 e 5. E eu chorava muito,
porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Espírito Santo, ministra o nosso coração nessa noite. Tu sabes, ó Deus, exatamente o que cada um dos teus filhos necessitam receber de Ti nessa noite. Por isso, Senhor, opera em nós o querer e o efetuar. Senhor, dá-nos ouvidos sensíveis para ouvir a Tua voz e dá-nos entendimento da Tua palavra, para que possamos, ó Deus, compreender o Teu propósito para a nossa vida nesse tempo, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos Te ouvir nessa noite. Queremos Te ouvir e sermos edificados pela Tua palavra. Por isso dizemos a Ti, Espírito Santo, Tu tens total liberdade para agir nesse lugar, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, querido. O livro de Apocalipse, nesse texto que lemos, as pessoas às vezes têm medo de ler o livro do Apocalipse. Irmãos, mas é um livro extraordinário. E nesse texto que nós lemos, o texto começa nos dizendo ali que o apóstolo João, ele se encontrava chorando. E ele estava chorando, e não era um chorinho não, era um choro forte. Ele estava chorando, o texto diz que ele chorava muito. Então havia ali uma angústia no coração do apóstolo João naquele momento. Então imagina, vamos imaginar aqui, coloca aí o tique e o teco para pensar e agora para imaginar. João, ele está no céu, diante do trono de Deus, em meio a uma adoração gloriosa. E o que ele poderia fazer diante de tão grande glória que ele estava ali contemplando, a não ser adorar? Mas o texto diz que João, ele estava chorando, e chorando muito. Agora, será por que João estava chorando? Se ele estava contemplando coisas maravilhosas ali, naquele momento. Ele estava ali diante do trono de Deus, naquele momento. E o que o fazia chorar tanto, num lugar como esse? Num lugar como aquele? Irmãos, o texto diz que ele chorava. Ele chorava porque ele viu um livro na mão de Deus. E esse livro, ele estava selado com 7 selos. Era um livro bem fechado, selado com 7 selos. E esse livro, ele continha ali o plano perfeito de Deus para redimir a criação. O decreto final da vitória do bem sobre o mal. O plano perfeito estava descrito naquele livro. Vamos dizer assim, o testamento da herança dos santos estava ali, naquele livro escrito. E João chorava, e chorava muito, porque o texto diz que ninguém era digno de abrir aquele livro, desatar os selos que estavam ali naquele livro. Não havia ninguém.
Então João se desesperou quando ele se deparou com essa situação. Mas, se você continuar lendo o texto, você vai ver que o texto diz que um anjo proclamou em voz alta, em alta voz. E ele dizia: quem é digno de abrir o livro? Quem é digno? Irmãos, imagina agora um ambiente que quando essa pergunta ecoou, o silêncio foi geral. Não se ouvia mais nada no céu naquele momento quando essa pergunta foi feita: quem é digno de abrir o livro? Irmãos, e não havia ninguém no céu, não havia ninguém na terra, não havia ninguém debaixo da terra que fosse digno de abrir o livro. Então realmente era algo desesperador. E por um momento parecia que o plano de Deus tinha sido travado, de alguma forma. Não tinha o que fazer. Então, a esperança da humanidade parece que, por um momento, tinha se perdido. Não tinha o que fazer, aparentemente. Queridos, e o choro de João é o choro de toda a humanidade que anseia, muitas vezes, por respostas, por justiça, por redenção, por salvação. E não encontra soluções, não encontra alternativas. É o grito da criação que a Bíblia fala em Romanos 8:22, e eu quero ler esse texto com vocês. Romanos capítulo 8, versículo 22. Olha só que coisa extraordinária. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Irmãos, era a dor da criação. Era o gemido da criação, que aguardava por sua libertação. E João se encontrava diante dessa cena, dessa realidade. E em meio a lágrimas, em meio ali a angústia do coração de João, um dos anciãos, ele se aproxima com uma mensagem para João. E que essa mensagem também hoje é para nós. E o ancião, ele dizia: não chores. Ele dizia para João: não chores. Se acalme, João, não chore. Mas João, coitadinho, estava desesperado. Se fosse qualquer um de nós, não seria diferente, irmãos. Quando a gente se depara com situações que a gente não encontra alternativas, a gente se angustia, a gente chora. Muitas vezes, a gente se desespera. Então, a causa do choro de João era porque ele sabia que havia um plano selado, havia um plano de Deus, e que ele não teria acesso a esse plano, porque estava selado com 7 selos no livro. Isso mostra, irmãos, a impotência da humanidade. João vê um livro escrito por dentro e por fora, selado por 7 selos, e este não era um livro qualquer, não era um livro comum, era um rolo que continha os decretos soberanos de Deus. Tudo que Deus faria estava ali naquele livro. Os 7 selos, eles representam
eles representam a perfeição e representam a inviolabilidade desse plano. Então não havia nada que o ser humano pudesse fazer que fosse alterar o plano original. Nenhuma força humana poderia rompê-la, romper os selos. Nenhuma força humana poderia desatar os selos, poderia romper aqueles selos. E a proclamação do anjo, ela revela para nós uma verdade humilhante. Que verdade? Não havia ninguém no céu, irmãos, nenhum anjo, por mais poderoso que fosse, não tinha condições de abrir os selos. Não havia ninguém na terra, por mais inteligente que ele fosse, nem um rei, nem um profeta, nenhuma pessoa, do presente ou do passado, que pudesse abrir os selos. Nem ninguém debaixo da terra, nenhuma força do passado, ninguém, ou do presente, ninguém foi achado digno do livro. Ninguém. Isso demonstra a total, podemos dizer assim, falência de toda a criação. Para resolver um problema, o problema do pecado, não havia solução, aparentemente. Não tinha o que fazer. Porque o plano de Deus estava lá, descrito, mas não tinha quem pudesse abrir o livro para saber, para conhecer o plano. Então estava todo mundo encrencado, irmãos. Todo mundo bastante encrencado. E muitas vezes nos encontramos em situações assim, na nossa vida, que não sabemos o que fazer, que muitas vezes não sabemos a quem recorrer, nos sentimos impotentes. Isso acontece com você também? Nos sentimos impotentes diante de algumas situações da nossa vida, muitas vezes fazendo planejamento e organizando, sabe? Mas tem situações que nós não mudamos, tem situações que nós não temos muito o que fazer, nós não vamos mudar. Se Deus não agir, se Deus não intervir, irmãos, não temos o que fazer. Então, queridos, isso nos ensina algo muito forte. Todos nós precisamos de um Salvador. Toda a humanidade, de toda e qualquer era, precisa de um Salvador. Então, o primeiro passo é assim como João, reconhecer como João que não temos condições, não somos dignos, não somos capazes. Definitivamente, precisamos de um Salvador. Então, o choro de João era um choro de angústia, era um choro de espanto, de desespero, de medo do que poderia acontecer com a raça humana. E eu gostaria de ler com vocês o versículo 5 e o versículo 6 desse texto de Apocalipse. Apocalipse 5, 5 e 6. Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Aleluia! A raiz de Davi. O que aconteceu com ele? Ele venceu. Então, irmãos, essa palavra trouxe
esperança para João. O anjo diz: eis aqui. Agora tem aqui a solução. Não está tudo perdido. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Então, irmãos, esses títulos, leão da tribo de Judá, é uma referência à profecia de Gênesis. Olha só, Gênesis 49, vamos ler esse texto. 49, 9 e 10, que aponta justamente para um rei poderoso, invencível e soberano. Gênesis capítulo 49. Olha só. Versículos 9 e 10. Diz assim: Judá é um leão novo. Vou ler por aqui para você acompanhar. Judá é um filhote de leão. Você vem subindo, filho meu, depois de ter comido a presa. Como um leão, ele se agacha e deita-se, como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? Versículo 10. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão do comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele a obediência dos povos. Amém, irmãos? O leão da tribo de Judá. Quem é ele? Jesus. Glória a Deus. Esse título, esse segundo título que ele é apresentado como a raiz de Davi, faz referência a Isaías capítulo 11. Vamos, Isaías capítulo 11, versículo 1, que o identifica como o Messias prometido, o herdeiro legítimo do trono que cumpriria todas as promessas. Isaías capítulo 11, versículo 1. O ramo surgirá do tronco de Jessé, e um renovo brotará das suas raízes. Jesus é descendente de quem, gente? De Davi. Raiz de Davi. Ó, você percebeu o texto? A referência como é interessante? Então, a gente percebe aqui, agora João, já mais tranquilo, já menos angustiado, enxugando provavelmente as suas lágrimas, já um pouquinho mais tranquilo. E João, provavelmente ele se vira para ver um leão imponente, um leão valente, pronto para batalhar, um leão. Mas o que ele vê? Ele não vê um leãozão forte, ele não vê um leão valente. O que ele vê? O versículo 6 de Apocalipse 5 nos diz o que ele vê. Olha só, Apocalipse 5:6. Depois, eis que vi no centro do trono, cercado pelas 4 criaturas viventes e pelos anciãos, um cordeiro, irmãos. Um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. João não vê ali um leão poderoso. Ele olha e vê um cordeiro. Um cordeiro que estava ali, como o texto diz, como se estivesse sido morto. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro que havia sido morto. Quem é esse cordeiro, gente? E aqui tem um paradoxo bastante interessante para a gente refletir, irmãos. O leão venceu, mas ele venceu se tornando cordeiro. Não é interessante? Foi o cordeiro que venceu. Sua dignidade não veio de um ato, podemos dizer, de uma força muito grande. Não. Mas de um ato de amor.
de sacrifício. Ele não rasgou os seus inimigos, ele não devorou os seus inimigos. Pelo contrário, ele foi rasgado. Ele foi dilacerado, destruído por mim e por você. Ele é digno, não porque ele tirou a vida de outros, não porque ele matou ninguém, mas porque ele deu a sua vida. Percebe a diferença? Ele é digno não porque ele demonstrou força e coragem, mas porque ele entregou a sua vida, irmãos. A vitória do leão foi conquistada na fraqueza, aparentemente, de um cordeiro frágil na cruz do Calvário. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25, eu gostaria de ler com você esse texto. Vamos ler bastante texto hoje. 1 Coríntios 1, 25 diz assim: porque a loucura de Deus é sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aparentemente era uma loucura o Filho de Deus se sacrificar, morrer, derramar todo o seu sangue, mas seria loucura para nós. Como Paulo fala aqui, a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Então, o texto diz: não chore. O texto de Apocalipse, o anjo diz: não chore. Diga aí para a pessoa que está do seu lado: não chore. Não chore. Não chore por suas fraquezas. Não chore por suas falhas. Porque nós falhamos, gente. Não chore por se sentir frágil, pequeno. É exatamente aí, na nossa fraqueza, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa em nós. É nas nossas fraquezas que o poder de Cristo se aperfeiçoa. Então, querido, a sua vitória, o que você tem buscado, você não vai conquistar pela sua própria força, irmão. Não é pela sua própria força, mas é pela força do leão da tribo de Judá. Amém? É pela rendição ao Cordeiro que venceu por você. Ele venceu por você. Então a sua vitória está totalmente atrelada ao Cordeiro. A vitória do Cordeiro. A vitória de Jesus. Não por mérito meu ou seu. Não é nada disso, irmãos. Foi Ele que venceu. Foi Ele que venceu. E o que o Cordeiro faz por nós? O que o Cordeiro faz por cada um de nós? Porque a Bíblia diz que o Cordeiro, ele venceu. O que ele faz por nós? Eu quero refletir com você nessa noite algumas coisas que o Cordeiro, ele faz por nós. E a primeira coisa que ele faz por nós, irmãos, é abrir o livro. O anjo dizia: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Pois é, o Cordeiro de Deus, Jesus, ele abre o livro. E quando ele abre o livro, então, irmãos, ele revela o plano de Deus para nós. Ele traz ali o conhecimento do plano de Deus para nós, que só ele tinha autoridade. A Bíblia diz que não havia ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra, que tivesse autoridade para abrir o livro e para desatar os selos. Então, ao tomar o livro nas suas mãos, Jesus reivindica o direito de executar o plano de Deus. E isso, irmãos, significa que a história, escute bem isso,
a história, a sua história, a nossa história, ela não está à deriva. Ela não está sem direção. O futuro não é um caos. O futuro não é incerto, não é algo que podemos assim ficar desesperados. Não é um caos, não é algo desesperador, porque não estamos à deriva, irmãos. O barco à deriva é um barco que não tem direção, né? Imagina um avião à deriva. A confusão é grande, né? Imagina um carro, um ônibus à deriva, sem direção. É um perigo. E a nossa vida à deriva? Já pensou? É um problema, gente. Então a nossa vida não está à deriva. Ele nos garante, Ele, o Cordeiro de Deus, Ele nos garante que no final a justiça vencerá. O mal será julgado. E o reino de Deus será estabelecido na sua totalidade. Irmãos, isso é uma convicção que nós temos, que você precisa ter, que o reino de Deus, ele será sim estabelecido na sua totalidade. O choro da incerteza, ele acaba quando o livro é aberto. O choro do medo, da dúvida, ele desaparece quando o livro é aberto pelo Cordeiro de Deus. E eu quero ler com você mais um texto. Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Veja só, Ele nos fez conhecer. O que é que Ele nos fez, gente? Conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo. E o versículo 10, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas nos céus e na terra, na administração da plenitude dos tempos. Querido, mais uma vez, os tempos não estão à deriva. Você, a sua vida não está à deriva. O Cordeiro de Deus, que ressuscitou, que vive e vive para sempre, Ele é o Senhor. Ele nos já disse que vai acontecer. O seu destino não está à deriva. Amém, irmãos? Então, quando Jesus, ele é o Cordeiro, ele abre o livro, ele revela o plano de Deus para nós. Outra coisa importante que o Cordeiro faz por nós, ele nos torna dignos de ler o livro. Ele nos dá acesso a Deus. Não existe outra maneira de acessarmos a presença de Deus, a não ser pelo Cordeiro de Deus, a não ser por Jesus. Antes, não podíamos sequer olhar para o livro, para o plano, de maneira nenhuma. Mas a Bíblia diz que quando Jesus morreu, o Cordeiro, o véu do templo, ele se rasgou. E ele se rasgou de maneira interessante, de cima para baixo. Ele se rasgou de alto a baixo. Isso tem uma representação sobrenatural. O que isso nos ensina? Que aquilo que nos separava de Deus foi rompido em Jesus. Aquilo que antes impedia-nos de termos acesso a Deus, essa barreira ela foi tirada agora, através da morte de Jesus. O véu do templo se rasgou. E eu queria ler com você esse texto, Mateus capítulo 27. Mateus 27, 51. Naquele momento, o véu do templo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se fenderam. As rochas se abriram, se racharam, né? Naquele momento, que momento? Quando o Cordeiro foi morto. Quando Jesus foi morto na cruz do Calvário. Então, Ele nos torna dignos. Ele nos dá acesso
a Deus. Irmãos, não é apenas o perdão que nós recebemos de Deus. Nós recebemos através de Cristo o acesso direto ao Senhor, ao Pai. Por causa de Jesus. O choro da separação, ele acabou. Não tem mais separação. O véu do templo se rasgou. A barreira de separação, ela foi rompida. Agora, como a Bíblia diz, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, agora tem acesso, agora tem como se achegar. E a única coisa que pode impedir você de se achegar ao Senhor, ao Pai, é você mesmo. É você mesmo. Porque o que Deus tinha que fazer, Ele já fez. A parte de Deus já está feita, está resolvida. O acesso já foi liberado. Mas o acesso é apenas por uma via. É uma via de mão única. É por Jesus. É através de Jesus. Glória a Deus por isso. Amém, irmãos? O que mais o Cordeiro fez por nós? Além de abrir o livro, além de nos tornar dignos de ler o livro, de conhecer o plano de Deus, de nos dar acesso a Deus, o Cordeiro, ele também muda a nossa perspectiva. Ele transforma o nosso olhar, a maneira de enxergar as coisas. O texto diz que João chorava e chorava muito. E ele chorava porque o livro estava selado, eram 7 selos, não havia ninguém que pudesse abrir, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro. E até então estava todo mundo condenado, porque não havia ninguém. Mas quando João, ele muda o seu olhar, ele agora foca no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele transforma ali a sua perspectiva. E agora sim, ele encontra a solução. Ele consegue enxergar a solução, que é uma só, que é Jesus, o Cordeiro de Deus. Irmãos, isso é uma chave para a nossa vida, muito importante. Enquanto você está fixando o seu olhar em coisas, você vai continuar fracassando, você vai continuar dando com os burros na água, você vai continuar se frustrando. Quando você tira o foco daqui e foca em Cristo, quando você muda a sua perspectiva, você muda o seu olhar, e você fixa os seus olhos na pessoa de Jesus, a sua perspectiva completamente vai ser transformada. E você vai perceber que não existe problema na sua vida que o Senhor não possa resolver. Que não há situação na nossa vida que o Senhor não possa transformar. Você muda completamente a perspectiva quando você tira o olhar de coisas e foca o olhar em Cristo. Quando você para de olhar para as pessoas e olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, como diz Hebreus capítulo 2, versículo 12, versículo 2, a Bíblia diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Quem? Jesus. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém, irmãos? Então, querido, tire os olhos das coisas dessa terra. Tire os olhos daquilo que tem te causado
dor, problemas, dificuldades e olhe para Jesus. Foque em Jesus. Tire os olhos das angústias, dos medos, das ansiedades dessa vida e coloque o seu olhar em Jesus, irmãos, o autor e consumador da nossa fé. É tudo por Ele, é tudo através dEle. Querido, a cura que você precisa está em Jesus. Todas as respostas que o seu coração anseia está em Cristo. Ele tem todas as respostas para você. É Ele que tem o poder para preencher o vazio do seu coração que você muitas vezes está procurando em outras coisas. É Ele que tem o poder para alegrar o seu coração quando muitas vezes você está tão angustiado e tão preocupado. Olhe para Jesus. Firme os seus olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então a mensagem do céu é a mesma mensagem para nós. A mensagem que João recebeu é a mesma para nós hoje. Não chore. Não se desespere. Não ande ansioso por coisa alguma. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Coloque a sua confiança em Jesus. Querido, não chore diante da impotência humana, da fraqueza humana. Não chore, porque o leão da tribo de Judá, ele já venceu. E ele já venceu por você, querido. Você tem muitos motivos para se alegrar. Você tem muitos motivos para celebrar, para ficar tranquilo, para viver sem ansiedades nessa vida. Olhe para Jesus. Ele tem todas as respostas que você precisa. Todas as respostas. Não chore pelo seu pecado, se achando indigno de entrar na presença de Deus. Quantas pessoas se afastam da fé porque se sentem indignas? Eu não sou digno, eu sou sujo, eu sou isso, eu sou aquilo. O Cordeiro de Deus que foi morto, Ele, pelo seu sangue, é quem nos purifica. A Bíblia diz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, irmãos. Então não fique preso. Se arrependa dos seus pecados. Não fique preso a eles. Deixe o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo cobrir a sua vida e te limpar e te purificar em nome de Jesus. Não chore pelo futuro. Não se desespere pelo futuro. Ansiedade é o desespero pelo futuro, né? É a angústia por não saber como vai ser o amanhã. Não chore pelo futuro incerto. Irmãos, o livro da história está aberto nas mãos daquele que ama você. Daquele que tem o melhor para você. Daquele que morreu na cruz por você. Ele é o leão que luta as suas batalhas. Mas Ele é o Cordeiro de Deus que perdoa os seus pecados. Ele é o noivo que em breve voltará. Amém, irmãos? Ele é o leão que luta por você. Ele é o Cordeiro que perdoa os seus pecados. E Ele é o noivo que em breve voltará para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. Irmãos, e nesse dia, Ele cumprirá a sua promessa. Lá no capítulo 21 de Apocalipse, anda só mais um pouquinho aí. E olhe só o que Jesus diz. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Não haverá mais morte. Não haverá mais pranto. Não haverá mais dor.
nem clamor, nem angústia, nem desespero. Não haverá. Por quê? Porque as primeiras coisas já passaram. Então vem o novo tempo. E o que Deus fará? Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. E uma vez que isso acontecer, lá onde um dia estaremos, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais doenças, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento nenhum, porque essas coisas são aqui da terra. Isso tudo vai passar. Não haverá, porque já as primeiras coisas passaram. E um dia iremos estar diante de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, agora como o leão da tribo de Judá. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Querido, não chore, porque o seu Redentor, Ele vive. E vive para sempre. Não se angustie, porque o nosso Redentor, Ele vive. Ele está vivo. Ele venceu. Ele venceu a morte. E um dia, como diz a palavra, estaremos reunidos com Ele e declarando como os anjos que Ele é santo. E não há outro como Ele. E não há ninguém como Ele em cima dos céus, nem embaixo na terra. Todo poder pertence a Ele. O leão da tribo de Judá. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nosso Redentor, que está vivo e vive para sempre. Queria te convidar a ficar de pé nesse momento. E a única coisa que faremos naquele dia é adorar o Cordeiro de Deus. E declarar a sua santidade, a sua autoridade. E nunca mais haverá morte, nem tristeza. Nunca mais haverá pranto, nem dor, nem lágrimas. Porque as primeiras coisas já passaram. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro de Deus. Amém, irmãos? Vamos louvar a Jesus. Vamos adorar o Senhor. Enquanto estivermos aqui, vamos adorar o nosso Deus. Porque um dia estaremos diante do trono, diante de Jesus. E será um dia glorioso, irmãos. Será um dia glorioso quando estivermos diante do Cordeiro de Deus, da raiz de Davi, do leão da tribo de Judá. Será que você pode nessa noite glorificar a Jesus e exaltar o seu nome? Aleluia! Vamos cantar ao Cordeiro. Oh Deus, santo é o teu nome, Jesus. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Ao Cordeiro de Deus. E vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Aleluia! Quem é
que era, que é e que há de vir. Aleluia. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Imagine você diante do Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? E quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, pra sempre. Pra sempre. Aleluia. Força e poder, honra, glória, 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 força e poder. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, pra sempre. Santo, és incomparável, reina sobre a terra e céu, pra sempre. Aleluia, pra sempre. A ti, Senhor, pertence a honra, a glória, o louvor e a adoração pelos séculos dos séculos. Aleluia. E o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Senhor Deus, amado Pai, nós queremos te apresentar nossas vidas nessa noite, Senhor. Meu Deus, pedimos, Pai, que o Senhor venha com teu poder consolar, Senhor, aquele que está precisando de uma direção, de uma decisão. Espírito Santo, venha guiar essa pessoa, porque Jesus é o Cordeiro que abriu o livro. Meu Deus, aquele que está com o coração temeroso, nessa noite enche de fé, de convicção e de esperança.
Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, aquele Senhor que está vivendo um tempo em que as suas forças se encontram resumidas, exauridas, nessa noite renova, Leão da tribo de Judá, renova, Cordeiro Santo de Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós sabemos que Tu és aquele que enxuga as lágrimas. Então nessa noite, se há lágrima nos olhos, Senhor, venha enxugar essas lágrimas, venha trazer cura, venha trazer consolo, venha trazer poder, venha trazer esperança. Pai, em nome de Jesus, nessa noite renovamos as nossas esperanças, olhamos para o Cordeiro de Deus, que também é o leão da tribo de Judá. Colocamos, Senhor, a nossa confiança em Ti, e não importa as circunstâncias, e não importa as lutas, e não importa as batalhas, olhamos para Ti, Cordeiro de Deus, olhamos para Ti, leão da tribo de Judá, olhamos para Ti, porque Tu venceste, Senhor, e abristes um livro, e nós temos uma história, e nós temos esperança, e nós temos confiança. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Desde agora, vem o Teu reino e enxuga, Senhor, todas as lágrimas e consola, Pai, os nossos corações. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor Jesus. Levante sua mão, diga-se comigo: leão da tribo de Judá, Cordeiro de Deus, nessa noite eu estou tirando os meus olhos dos problemas, das angústias. Estou olhando para Ti, que já sofreu a minha dor, que já sentiu o meu desespero, já olhou para o meu sofrimento, e o Senhor veio como Cordeiro, entregou sua vida e ressuscitou como o leão, o rei, o poderoso de Judá, da tribo de Israel, de toda a terra, o prometido das nações. E eu olho para Ti e entrego, Senhor, a minha vida em Tuas mãos, e o meu destino está garantido, porque aquele que prometeu é poderoso para cumprir sobre a minha vida as Suas promessas. Amém e amém. Vamos dar um aplauso ao nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Se acende um pouquinho, por favor.